E aí galera, vamos continuar então falando sobre a história da América e a conquista do Império Inca. Diferente do que nós vimos do Império Azteca, a conquista aqui do Império Inca ela vai ser um pouco mais rápida. Isso porque o próprio Império Inca já está passando por algumas questões nesse momento, né, historicamente falando, de conquistas ali. Porque o Império Azteca tem algumas questões internas que vão contribuir, de certa forma, para facilitar aí essa dominação por parte espanhola. O Império Inca fica aqui na região, né, na América do Sul, especificamente ali no Peru, e a gente tem uma cultura muito vasta. E, inclusive, hoje em dia, para quem quiser visitar, eu aconselho muito, né, se tiver essa oportunidade, de ver, além dos pontos turísticos, mas a própria cultura deles, né, as crenças, a culinária, a própria pluralidade religiosa é muito interessante. E aí também existe ali uma cultura, né, de metais que é muito rica. É claro que essa cultura hoje em dia não é tão expressiva, porque como nós vamos ver aqui, ela foi dominada, né, por parte dos espanhóis. Então vamos ver como que isso aconteceu. Acontece a partir do famoso boca a boca, isso é, que em 1524 a notícia, né, de conquista ali do Império Azteca já estava se espalhando, e aí chega a notícia também de que no sul do continente existia a possibilidade de encontrar também metais, né, como ouro, prata e outros atributos que seriam interessantes. E aqui, diferente do que nós vimos anteriormente com o Império Azteca, a gente vai ter a figura aqui de Francisco Pizarro, Diego de Almagro e também a pessoa ou a representação aqui da igreja com o Hernando de Luque. Então, nós temos três nomes aqui importantes no Império Inca nesse momento da história. Na outra parte, né, no outro vídeo, a gente viu que se destacava ali o Hernán Cortés e também o Montezuma. Aqui, inicialmente, a gente já tem três pessoas que são fundamentais para esse pontapé, digamos assim, de conquista. O Francisco Pizarro e o Diego de Almagro, então, em nome da Espanha, eles vão se dirigir para esse território, só que eles vão ter alguns percalços, né, durante essas expedições, inclusive muitos soldados, muitos, entre aspas, voluntários, acabam morrendo, né, até chegar, de fato, ao Peru. E quando eles chegam, eles descobrem que a terra que eles estavam tanto almejando estava, de certa forma, vazia. Mas por que estava vazia? Como eu disse lá no começo, o Império Inca estava passando por algumas questões, algumas espécies de guerras civis e que haviam mobilizado pessoas ali para outro território, e boa parte daquela região estava devastada. A gente sabe que quando tem guerra, no local onde tem guerra, ele fica muito fragilizado. E aí isso fez com que as pessoas ali estivessem com os ânimos à flor da pele também, né? E a gente vai ter agora a figura, né, líder aqui do Império Inca. Necessariamente eu vou destacar o Atahualpa, né? Eu espero que eu esteja falando a pronúncia correta, senão não tem problema. É importante a gente entender aqui esse contexto. O Atahualpa, então, ele vai ser essa pessoa líder aqui desse império, em que o Pizarro vai se dirigir para tentar aí uma negociação, para tentar, de certa forma, um acordo. Só que por conta desse contexto de guerra e os ânimos já estarem, né, totalmente abalados, as expedições também dos espanhóis já haviam deixado a mente deles um pouco perturbadas, digamos assim, vai fazer com que eles fiquem com o pé atrás, tanto de um lado quanto do outro. E aí a presença religiosa ela vai ser interessante, porque quando há esse contato da Espanha com o Império Inca, um frei ali, ele apresenta a Bíblia para esse líder, Atahualpa, e ele olha para essa Bíblia como um objeto desconhecido, né, não traz nenhum significado para ele joga isso ao chão. Essa atitude provoca uma revolta, porque é considerada, né, uma heresia, né, para eles ali, e aí eles mandam prender o Atahualpa. O Atahualpa, ele percebe, né, o que tinha acontecido, percebe que aquilo tinha um significado para ele, ele percebe inclusive que a vida dele está em jogo,
E aí ele oferece o tanto sonhado, desejado ouro em troca da sua liberdade. Só que, diferente do que aconteceu anteriormente, que o Montezuma enviou vários montantes de ouro ali, né? O Francisco Pizarro ele não libera de pronto o Atahualpa. Aí o Atahualpa ele fala, para provar, né, que ele não faria nenhum mal, ele pede para que matem o irmão dele, o próprio irmão, em troca da liberdade, além de dar muito ouro e tudo mais. Isso, inclusive, vai ser importante para contribuir para esse imaginário popular de que o ouro inca ele é amaldiçoado. Porque vocês percebam que o líder aqui desse império, ele está entregando ouro em troca da sua vida, e inclusive ele está falando que esse ouro ele ia trazer mais se matasse o irmão, para provar que ele não ia fazer nenhum tipo de mal. E aí por isso que eu trago isso para vocês, né? Ouro amaldiçoado? Pergunte ao irmão. Mesmo tendo feito todas essas promessas, esses acordos, digamos assim, o Atahualpa ele não consegue a sua liberdade e é assassinado no dia 26 de julho de 1533. O Francisco Pizarro, então, consegue essa dominação, né, essa anexação, ele efetiva de fato a sua intenção, né, de conquista ali do território, mas ele é assassinado em 1541 pelos próprios incas ali, né? Enquanto isso, Manco Inca, que foi um fugitivo, enquanto tudo está acontecendo, os povos, né, a população ali está se revoltando contra os espanhóis, por conta da morte do irmão, por conta da Atahualpa e tudo que está acontecendo já, essa crise local, um desses incas consegue fugir, né, o Manco Inca, e ele tem ali alguns filhos, e um desses filhos vai se tornar uma figura que até hoje é importantíssima para a cultura inca, né, que é o Tupac Amaru. O Tupac Amaru, então, ele vai ser um dos mais resistentes e persistentes e, de certa forma, mais duradouros figuras aí, né, personagens, digamos assim, da cultura inca contra a colonização espanhola. E ele vai permanecer, né, até 1572, quando ele vai ser morto, né, em praça pública, digamos assim, de uma forma muito horrenda. E isso simboliza muito para a cultura inca, principalmente aí no Peru. E o Tupac Amaru ele vai ser, inclusive, referenciado. Não sei se vocês conhecem aquele rapper, o Tupac, ou Tupac, enfim, que recebe esse nome em homenagem a esse líder revolucionário aí, inca, que foi um dos... Desculpa, parou aqui. O meu gato ficou olhando pra minha cara bem na hora do computador. Ele vai ser um dos pioneiros aqui a lutar contra essa dominação espanhola. Então, basicamente, a gente tem aqui, então, o Império Inca sendo conquistado, digamos assim, de uma forma muito mais rápida, efetiva, e é claro que essa conquista ela não foi sem danos, né? Teve aqui diversas percas também. Dito então, astecas conquistados, incas conquistados, como que essa colonização vai se efetivar? E aí a Europa, na América, ela vai ter uma dinâmica de colonização diferenciada, né? As colônias de exploração, então essas colônias ali que vão ter o objetivo, né, de enviar os ganhos para as metrópoles, por isso que eu trago essa imagem aqui para vocês, e as colônias de povoamento, que seria, de certa forma, uma extensão da metrópole naquele continente, naquele território. Eu queria que vocês comentassem aí quais são as colônias de exploração que vocês lembram e quais são as colônias de povoamento que vocês lembram. Geralmente eu costumo trazer um vídeo, né, da família Addams, especificamente, se eu não me engano, 1993, se eu não me engano, que traz ali a figura, né, da Wandinha ocupando uma dessas colônias, digamos. É bem interessante. É só um trecho ali do filme que ela faz essa menção, mas é válido aqui para a nossa discussão. A administração
nessas colônias ela vai ter também algumas características, tanto, né, na América Portuguesa, aqui, né, o Brasil, quanto na América Espanhola, que tem esses territórios aí, né, dos povos pré-colombianos, quanto na América Inglesa, lá na região norte do continente. Já falei para vocês os cabildos, né, que é aquela organização que define o que pode ou não sair e entrar ali nos territórios. Na América Portuguesa a gente tem aqui essa administração a partir dessa Câmara, que é composta também por pessoas portuguesas aqui no Brasil, e na América Inglesa a gente tem a Casa de Representantes, que também vai ocupar aí, ou ser ocupada por pessoas que de algum modo comprovem autonomia econômica, que tenham, né, algum poder ali militar e também, de certa forma, intelectual. Todas essas instâncias, digamos assim, de administração, elas só são compostas a partir de eleições. E aí a gente já percebe aqui uma ideia republicana interessante, né? Uma ideia democrática diferente do que estava acontecendo nas próprias metrópoles, né? Do que acontecia, que era a presença muito forte aí da monarquia, né? Aqui a gente já tem uma nova máscara, digamos assim, uma nova face de composição política e social. É claro que para manifestar a sua intenção de voto, né, para escolher, você também deveria ter algumas atribuições. Ou seja, é interessante a gente perceber que só participa ou só elege aqueles que também tenham algumas informações. Ou seja, os eleitos, eles de certa forma estariam alinhados àqueles que o elegeram. Então fica aí essa reflexão para a gente depois. Os tipos de trabalho nessas colônias eram trabalhos compulsórios. Tanto no norte do continente até o sul, a gente vai perceber algumas faces de trabalho que são interessantes para a gente analisar aqui. Eu trago essa tabelinha que para os meus alunos tem ali, né, na apostila, mas para vocês podem dar um print aqui depois para analisar um pouco mais de perto. E eu queria destacar aqui para vocês que na América o tipo de trabalho compulsório, né, era a escravidão. Só para refrescar aqui, compulsório a gente fala que é aquele trabalho que você faz não necessariamente porque você quer, mas porque você precisa, você de certa forma é obrigado a fazer aquilo. E aí tem algumas vertentes. Na América Portuguesa, que a gente tem a escravidão, né, que é quando o indivíduo ele é considerado um objeto, então ele tem que fazer, ele não tem como revogar, né, os seus direitos, até porque ele não tem direito, então só trabalha e acabou. E a gente tem aqui na América Inglesa, por exemplo, a servidão por contrato, ou seja, as pessoas elas não eram escravizadas, elas eram servas, né, teoricamente. Isso porque quando elas saíam da Inglaterra, especificamente isso aqui, vou destacar esse ponto, elas vinham e esse traslado, né, essa viagem, né, de navio, de barco para cá, elas já chegavam aqui devendo essa viagem. E aí tem também a encomienda, né, na América Espanhola, que eram os indígenas, né, que eles eram indicados, né, encomendados para alguém para trabalhar, de certa forma. Então, tinha entre aspas, um prestígio, não necessariamente era uma escravidão, né, você recebia um pré-requisito, digamos assim. E aí nós temos a Mita no Peru e Coatequil no México, mas todas elas, de certa forma, traziam um trabalho de uma forma em que os trabalhadores não queriam executar, mas tinham que executar. Então, a gente percebe que todas essas colônias, elas têm isso em comum, e esse é um dos pontos que eu queria que vocês guardassem aí, que eu falei lá no primeiro vídeo, quando a gente estava falando sobre os astecas. Nós temos muitas diferenças, mas nós temos muitas semelhanças aí no nascimento, né, da nossa identidade, enquanto nação, enquanto colônia que se emancipa, né? A religião vai ser muito forte em todos esses estágios, né, de colônias, porque a religião ela vai ter esse papel de aproximar aquilo que está distante, de trazer luz àquilo, de certa forma, que está apagado, de organizar ou alinhar aos céus, digamos assim, né, a uma coisa só, todas as outras vertentes de fé. É claro que destacando a fé, a religião aqui católica, né, porque é a ideia, né, o pensamento centralizador de acordo com a metrópole.
E no caso da colonização espanhola, a gente vai ter uma sociedade dividida aqui em algumas castas, que elas vão ser interessantes para a gente comparar também com as demais, principalmente aqui a portuguesa. Eu vou destacar aqui para vocês o primeiro grupo aqui dessa pirâmide social, que são os chapetones, são os espanhóis, que têm aí altos cargos e privilégios, e a base, né, o último grupo, digamos assim, os indígenas e os negros. Então, discriminados, explorados, formam a principal mão de obra, principalmente nos latifúndios e minas. Então, que a gente consegue mais uma vez perceber aqui, né, nessa questão de semelhança. Nós temos na pirâmide social, no topo, uma galera que vem da metrópole, e nós temos a base que trabalha, que ocupa a maior extensão aqui espanhola, também de indígenas e negros. No Brasil é bem parecido, né? Então vamos guardar isso aí. É claro que tem outros aqui, né, os crioulos e os mestiços, mas isso a gente pode depois comparar, né, ou analisar, a gente vai ver nos vídeos a seguir. A administração colonial, ela vai ter aqui também algumas faces. Na colônia, para você fazer qualquer tipo de ação, você vai ter que ter uma autorização, e essa autorização ela pode ser expedida pela coroa diretamente. E quando isso acontece, né, quando você tem alguma nomeação, quando você tem um título, a gente vai chamar aqui de capitulação. Então a coroa diretamente te autorizou a fazer tais funções ali, e quando você quer fazer alguma coisa, parte de você e não da coroa, aí você paga para a coroa, de certa forma, essa autorização, né, esse documento, e aí a gente fala então de cartas de mercê. Então, quando você paga para executar alguma função. No caso da metrópole, a administração relacionada à coroa, ela vai ser dividida em duas instâncias. A casa de contratação, né, que é aquela relacionada ao que pode entrar e ao que pode sair. A gente viu também, né, dos cabildos, vai estar bem forte aqui nessa casa de contratação. E o Conselho das Índias, que é justamente o que vai fiscalizar, né, o que vai autorizar ou não o que acontece ali dentro, de acordo com os fundos conseguidos das colônias. Organização político-administrativa. Aqui eu queria que vocês olhassem bem para esse mapa, e em negrito temos aqui o vice-reinado da Nova Espanha, nós temos vice-reinado da Nova Granada, vice-reinado do Peru e vice-reinado do Rio da Prata. Essas regiões eram as regiões aqui administrativas que centralizavam todo o seu capital, digamos, e enviavam para a coroa, né, espanhola. E eu queria que vocês prestassem atenção onde essas regiões elas se localizam. Tem alguma coisa em comum nesses pontos em que a Espanha decidiu, de certa forma, instalar, né, as suas administrações? Está bem evidente para a gente, né, essa inclinação aqui para esse escoamento, né, para o oceano aqui, né, justamente porque é uma área em que vai ter fácil acesso ao mar, né, fácil acesso aqui ao oceano, ou seja, fácil acesso aqui para as navegações, né. Então a economia ela é muito importante geopoliticamente falando aqui, né? Você saber onde se instaura, né? Onde se instala justamente para a chegada e para a saída, né? Aí eu coloco essa brincadeira, bobinhos. Eles não eram bobinhos, né? Jamais seriam bobinhos. E aí nós temos aqui, para finalizar, a colonização inglesa da América e depois a colonização da França. A colonização inglesa da América ela é um assunto também bem interessante, porque ela vai receber, ou ela vai ser marcada aí por uma mudança na Inglaterra, e que essa mudança na Inglaterra contribui para a migração de pessoas para outras regiões, especificamente na América do Norte. Então, iniciado entre 1603 e 1649, os primeiros povos instalados na América do Norte trouxeram marcas de perseguição provenientes da caça por seus interesses, a priori religiosos, em relação à Inglaterra. Então as pessoas que chegam aqui, elas chegam porque o que está acontecendo na Inglaterra não é mais
equivalente, né, ao que eles pensam, principalmente aqui religiosamente falando. Mas tem outras questões econômicas também que não satisfazem mais os interesses dessas pessoas que chegam. E aí eles vêm em busca, né, dessa nova identidade, dessa nova vida, né? Melhor dizendo. A prática de cercamentos contribuiu para que essa ocupação, esses povos que estão chegando, caminhasse para o interior do território. Então o que está acontecendo? Lá na Inglaterra, pessoas, né, algumas organizações militares chegam aqui também com essas pessoas, só que eles vão anexando, eles vão, de certa forma, dominando alguns territórios. Esses territórios, que a gente vai chamar aqui de cercamentos, né, os cercamentos, eles vão ser importantes para fazer com que o lucro desses territórios sejam devolvidos para a Inglaterra. E aí essas pessoas que estão chegando aqui não têm onde ficar, elas vão indo mais e mais para o centro desse território norte-americano aí. Então, vamos continuar aqui. Esse primeiro grupo de integrantes que chegam aqui, historicamente, recebe o nome de peregrinos ou pais peregrinos e compuseram a recém-criada Massachusetts. Então, lembra que eu comentei com vocês, né, do filme da família Addams? É justamente essa cena aqui em que a Vandinha interpreta um desses povos indígenas aqui, em que eles se deparam com os peregrinos, esses povos que chegam aqui e que estão fazendo tem esse contato a princípio de paz. Só que não foi nada disso, né? O que eu quero que vocês entendam então é que essa primeira leva de pessoas, elas chegam então com essa alcunha, né, com esse ideal de peregrinar, de conquistar. Eles estão andando, perambulando para lá e para cá para conseguir uma nova terra, um novo. Esse novo é o que vai ser importante, vai ser a marca deles, né? A busca do novo. E aí nós temos, é claro, um convite da própria Inglaterra para que as pessoas venham para cá. E aí eu faço essa brincadeira ali com a imagem, né? Que existem várias espécies de agências de turismo, eu estou brincando, mas são as agências de colonização que vão contribuir para que essas pessoas viajem, né? E, de certa forma, invistam nessa mudança, né? Então existe de fato um interesse em que essa ocupação se efetive aqui na América do Norte. Só que muitas pessoas começam a chegar, muitas pessoas começam a ocupar esses territórios, e é claro que quando muitas pessoas estão reunidas, algumas divisões são necessárias, porque não é todo mundo que tem a mesma ideia, não é todo mundo que pensa igual. E na própria Inglaterra nós temos também uma pluralidade social significativa. Aqui na América do Norte não seria diferente. Quando eles chegam, então aqueles que têm afinidades ficam em um território, aqueles que têm alguns distanciamentos ideológicos, digamos assim, políticos e econômicos, começam a ir para outras regiões. E também a gente vai levar em conta que cada um desses territórios oferecem para essas populações determinados produtos, né? Então na região norte a gente vai ter uma população que ocupa aquela região justamente porque a coroa inglesa autoriza ou quer que eles fiquem ali justamente pelo ponto do mapa. Se a gente reparar, assim como nós acabamos de analisar na América Espanhola, aqui na América Inglesa, digamos assim, a gente tem um escoamento, né, para o oceano que é interessante para a Inglaterra. Mas a Nova York aqui, ela já está mais para o centro e indo em direção aqui ao território. Justamente num local aqui onde a gente vai ter também um material, né, um recurso diferente. Então as pessoas que ficam nessa região é porque elas, de certa forma, têm uma afinidade com o que é disponibilizado ali pelo próprio ambiente, né? A geografia local, ela contribui. E, da mesma forma, a região sul, a gente também vai ter a presença de uma outra galera e também de outros trabalhadores, porque essa região, ela também contribui para um outro tipo de trabalho que eu vou falar a seguir aqui para vocês. Então, ó, um grupo de colônia. Essas 13 colônias, né, que vão se organizar, elas vão ser divididas em Nova Inglaterra, que é aquela região norte que a gente acabou de ver, né? E eu coloco esse barquinho justamente para que vocês lembrem que é uma região em que tem uma ligação, né, uma
afinidade muito maior com os ideais ali da Inglaterra, então o interesse era manter, né, essa conexão com a Inglaterra. Ao sul, a gente já vai ter uma região ali mais ligada ao tabaco, né, à produção, né, de algodão, de milho e tudo mais. Então, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, do Sul e a Geórgia. E, consequentemente, essa região também vai ser uma região também com um número maior, né, de escravizados. E na região média, que é Nova York, né, que se destaca aqui, que é uma das regiões que vai ter um pouquinho dos dois, mas ao mesmo tempo uma nova face. Por isso que eu coloco a bandeira, que é uma ideia, né, de ser diferente, de ser avançada, de ser desligada dos dois e construir alguma coisa que não seja tão associada ao passado, né, inglês. E aí eu faço esse questionamento. Tudo tão delimitado, tudo está tão definido, né, os grupinhos tão bonitinhos, o que poderia acontecer de errado? O que acontece de errado é que, assim como nós vimos nos astecas, nos incas, aqui também já tinham, né, uma população. E também, aliado a essa população, nós vamos ter outras pessoas que vão chegar. E quais são essas pessoas? Os indígenas e também temos os franceses, que a colônia inglesa aqui vai dar o nome, né, de inimigos, né? Inicialmente a gente já sabe que a França e a Inglaterra não tinha lá uma afinidade, né, uma com a outra, e também os indígenas que estão perdendo território, né, estão recebendo de certa forma essa visita indesejada aqui, começam a se tornar aqui próximos de fato. Mas essa proximidade, eu queria que vocês entendessem, não é uma proximidade de eles se tornam amigos, mas os indígenas entendem que os franceses querem atacar ali os ingleses, né, e essas colônias que estão chegando, e aí um ataca de um lado, o outro ataca do outro. É claro que a ideia dos indígenas era também que os franceses saíssem logo mais, mas se eles pudessem também contribuir, então a gente vai ter aqui uma mão lavando a outra. Como que acontece a questão econômica aqui que eu falei para vocês? Eu disse que a região norte ela vai ter algumas características de acordo com os recursos de cada território. Esse momento, ele também é um momento limitante, porque não é tudo que pode circular, né? Existe aqui uma proibição por parte da Inglaterra também, né, alguns pactos coloniais que vão limitar a circulação de algumas coisas. Só que na América do Norte a gente tem a produção de açúcar, tabaco e algodão que é enviado lá para a Inglaterra. Em contrapartida, aqui na região sul, a gente tem uma quantidade significativa também de açúcar, né? Só que esse açúcar, ele tem aqui a cana de açúcar que vai ser interessante. O que vai acontecer? A América do Norte vai, de certa forma, se apropriar, né? Eu vou utilizar aqui a palavra comprar, só para facilitar o nosso entendimento. Vai comprar esse melaço ali, né, da cana de açúcar, vai produzir rum, e esse rum ele vai ser enviado aqui para compra de mão de obra para a produção ali, né, do trabalho que eles precisam enviar lá para a Inglaterra. Então eles usam o que está aqui embaixo, produzem um produto que é enviado e em troca esse produto compra, de certa forma, né, mão de obra que vai ser enviada, e aí eles continuam fazendo essa devolução, digamos. Essa interligação, né, de mão de obra, produtos e algumas limitações é conhecida aqui como comércio triangular. Só que isso acaba se expandindo de modo a dar autonomia econômica para os Estados Unidos, né, aqui, que eu já vou sendo anacrônico, né, acaba facilitando para essas colônias, melhor dizendo, uma autonomia econômica, e a Inglaterra acaba perdendo também esse controle, né, da metrópole aqui, porque existe uma outra questão histórica que está ocorrendo aqui, que é a Revolução Industrial. Então, a necessidade, ou as necessidades, elas acabam alterando essa dinâmica.
E por fim nós temos a colonização francesa da América. A colonização francesa, ela também vai ser marcada aí por alguns laços, né? Algumas tentativas e também algumas mortes, mas vamos lá. A relação França e indígena se mostrou efetiva também na América Portuguesa, assim como nós acabamos de ver que a França e os indígenas também tiveram alguns ganhos, né, em relação a assustar pelo menos as 13 colônias. Na América Portuguesa a gente vai ter também uma presença muito forte da França, o que balançou e alertou o governo de Portugal, que já não eram tão firmes assim, né, já não estavam muito bem, mas receber aqui a França foi ainda mais perigoso e serviu de alerta. A presença francesa, inclusive, repercutiu na fundação da França Antártica, aqui no Rio de Janeiro, né, na Baía da Guanabara, e posteriormente a França Equinocial no Maranhão. Então, os franceses eles tiveram um arranjo, digamos assim, né, diplomático com os franceses, que foi importante, inclusive, para usar os indígenas a seu favor, né? Os próprios indígenas, de certa forma, eles contribuíram para a defesa ali dessas habitações francesas. Os franceses prosseguiram e ocuparam a região central, que já é conhecida por nós, né? Aquela região que eu falei para vocês, dos Incas e dos Aztecas, e destaco a Ilha de São Domingos, que a gente já falou também um pouco anteriormente sobre a Revolução do Haiti, né? Então a Ilha de São Domingos também vai ser ocupada, parte dela ali pelos franceses, além da Guiana e ao norte do continente Quebec. Então, os franceses eles não ficaram atrás enquanto a Espanha e a Inglaterra e Portugal estavam avançando. Eles conseguiram aqui alguns territórios, né? Quebec ficou conhecido então como a Nova França, que hoje a gente conhece também como Canadá. Entre idas e vindas em função da maioria inglesa, que a gente viu ali que o leste do continente, na parte norte, né, do continente americano, tinha uma vantagem inglesa, fez com que a França perdesse, né, a sua ocupação e, consequentemente, perdesse o Canadá. E aí ele é anexado pela Inglaterra. E aí depois a gente vai ter também as independências que vão fazer com que o Canadá e toda aquela região norte ali se tornem de fato independente da Inglaterra, mas isso é tema para um outro vídeo. Fim? Será que acabou por aí? Vamos ver. Aguardo vocês no próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, volta um pouco o vídeo, pausa, pode me perguntar aí no questionário, nos comentários. E se vocês quiserem também, no caso dos meus alunos, né, principalmente aqui, podem me chamar e a gente conversa sem problema algum. Espero que tenha ajudado e é isso. Beijo, tchau.